Oi, gente! Estamos mais um dia aqui! E vamos bater o nosso papinho hoje. E hoje eu queria falar sobre o filme It, a Coisa, que eu fui assistir no sábado. No sábado. E eu não queria falar sobre o filme em si, mas o assunto ele envolve um pouco sobre o que eu vi no filme. A história é sobre uma cidade que tem uma maldição e essa maldição aparece de tempos em tempos. E essa maldição é na forma de um palhaço e esse palhaço ele se alimenta do medo das pessoas, no caso das crianças. Então quando as crianças estão com medo dele, ele se alimenta delas e no final é bem interessante porque se junta um grupo de meninas e com uma menina, né? E eles vão lutar contra a coisa e aí eles vencem porque eles não, no final eles não têm mais medo da coisa e aí a coisa ela morre porque não consegue se alimentar do medo deles. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão do medo, de como o medo ele nos paralisa muitas das vezes, sabe? O medo é aquele sentimento de castigo mediante alguma coisa, ou sentimento de vergonha, ou qualquer coisa do tipo que te paralisa e não consegue fazer com que você vá, porque você tem medo do que vai acontecer. E esse medo muitas das vezes se transforma numa ansiedade do tipo, vou e se, não vou e faço, mas você fica com a cabeça lá na frente, sendo que você tá com medo do que vai acontecer lá na frente. Então o medo ele é uma coisa que nos paralisa muito. E o que eu achei muito interessante nesse filme é que ele mostrou o quanto a gente precisa enfrentar os nossos medos de frente, mostrando que nós não temos medo deles, sabe? Porque cada criança que ele ia se alimentar, ele se transformava no medo da criança. E o medo chamava a criança pelo nome. Então, assim, muitas das vezes o nosso medo tá na nossa cara e nos chama e fala que a gente não é capaz e fala que a gente não vai conseguir, porque ele tá ali falando o nosso nome e dizendo que nós somos limitados. Só que, cara, Jesus não nos criou pra isso. Deus não nos fez pra isso. Na verdade, Ele nos fez pra que nós não tivéssemos medo. Ele nos fez pra que nós tivéssemos equilíbrio. Ele nos fez pra que nós fôssemos corajosos. Ele nos dá um espírito de coragem, um espírito de ousadia nele. Então, assim, nós devemos vencer os nossos medos. Nele, confiando nele, estando nele, mas nós devemos vencer os nossos medos. E no final, é muito interessante, no caso, a história, né? O que tá no filme. O filme em si, eu não gostei muito. Mas, assim, a história é muito interessante porque tem uma hora que ele vai matar uma menina e aí a menina tá olhando pra ele e ela fala, eu não tenho medo de você. Aí ele fala, mas você vai ter. Então, assim, ele viu ali que, tipo assim, ah, meu Deus, ela não tá com medo, eu não vou conseguir matar ela. Mas ele tenta mudar a situação pra que ela tenha um medo diferente e ele consegue até matar ela. Mas aí vem um menino que tem um amor por ela e aí ele salva ela. Então também essa parte é bem interessante porque mostra toda essa relação do amor nos salvar do medo. E aí, entrando num âmbito espiritual, o amor de Deus nos salva dos nossos próprios medos. Sabe, Jesus quando ele se deu na cruz, ele nos encheu e nos deu o livre acesso ao Pai e o acesso à liberdade que Ele nos trouxe através do Espírito Santo, através do sacrifício dele. E a liberdade de Jesus não é a liberdade do mundo, do tipo, eu faço o que eu quero na hora do que eu quero, quando eu quero, como eu quero e dane-se. Não, a liberdade de Jesus é a liberdade do nosso próprio coração, é a liberdade do nosso próprio eu, é a liberdade dos nossos próprios medos, das nossas próprias ansiedades, do nosso próprio desejo. É a liberdade de vivermos sem as vozes que estão dentro de nós, sem essa coisa que fica na gente 24 horas falando que nós não somos capazes. É a liberdade do nosso próprio eu, é a liberdade do pecado, é a liberdade de não sermos mais escravos do mundo. Essa é a liberdade de Jesus, é a liberdade de não vivermos com medo, é a liberdade de não termos medo do grande dia, mas de nós nos prepararmos e nos santificarmos para estarmos em segurança naquele dia, olhando para Ele, dizendo o quanto Ele é santo. Então, assim, o filme em si, ele não é muito bom, uma opinião pessoal, mas a história é interessante porque mostra isso, mostra o quanto nós precisamos olhar na cara dos medos e dos anseios que estão na nossa frente e ter o domínio próprio e falar, não, você não vai me vencer, e segurar em Deus e descansar em Deus e buscar em Deus isso, porque Ele nos dá liberdade para isso e Ele nos criou para isso. E eu queria só fundamentar isso tudo nas escrituras,
em algumas passagens bíblicas. E vamos lá. A primeira é 1 João 4, 18 e 19, que diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, né, gente, nós temos que nos aperfeiçoar em amor para não ter medo. Nós temos que buscar isso, nós temos que buscar esse amor para que a gente lance fora esse medo de nós. O outro está em Salmos 34, 4 e 5, que está: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que temem e os livra. O outro está em Isaías 41, 10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O outro está em Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer o homem? O outro está em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Josué 1, 9. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo que eu mais me apaixonei, que eu mais achei incrível, que mais mostra, eu acho que o desejo de Deus para nós, a natureza dele em relação ao nosso coração, está em 2 Timóteo 1,7, que diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Deus não criou para sermos covardes, mas ele nos criou para nos aperfeiçoarmos em amor, nos aperfeiçoarmos nele e termos o amor, termos o equilíbrio, que é uma das coisas mais necessárias em nossa vida, e termos o poder e a autoridade do nome dele em nosso coração, para que estejamos nele sempre. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre medo, sabe? Falando um pouquinho também dessa questão da ansiedade, pra gente não deixar a ansiedade entrar no nosso coração, pra gente verdadeiramente se aperfeiçoar em amor, porque ele nos criou pra isso. Ele nos criou para sermos amados e para seguirmos os desejos do coração dele. E os desejos do coração dele é que nós tenhamos o poder, o amor e o equilíbrio, e não a covardia. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo. E um beijo no coração e até a semana que vem. E tchau!